Para continuar o desafio dos elementos, né, da borda de uma matriz, está aqui o desafio Java Junior, soma dos elementos da borda de uma matriz. Esse desafio será voltado para o cálculo da soma dos elementos das bordas de uma matriz, mas a gente vai introduzir algumas variáveis para aumentar a complexidade e praticidade do problema. Tá? Escreva um programa em Java que calcule a soma dos elementos da borda de uma matriz quadrada. A matriz deve ser definida no código e você deve implementar um método que não apenas calcule a soma das bordas, mas também forneça uma opção para exibir a matriz e a soma de maneira formatada. Assim você tem os requisitos, tá? Requisitos é a definição da matriz. A matriz deve ser definida diretamente no código. Você pode usar valores inteiros de sua escolha, mas a matriz deve ser quadrada. O número de linhas deve ser igual ao número de colunas. Método de soma das bordas, o método border_sum, deve receber a matriz e retornar a soma dos elementos que estão na borda da matriz. E impressão da matriz, o programa deve imprimir a matriz na tela de forma legível, mostrando claramente quais são os elementos das bordas, tá ok? E a exibição do resultado, após calcular a soma das bordas, imprima o resultado de uma forma legível. Variantes da soma. Para incrementar o desafio, você pode adicionar a funcionalidade que permite o usuário escolher e calcular a soma das bordas ou a soma de todos os elementos da matriz. Então, o exemplo de saída esperado é esse aqui, ó, tá? Que é uma matriz quadrada, soma de borda 46, a definição da matriz, implementação do método, estratégia, impressão da matriz, deixa eu ver aqui, a definição da matriz, você vai definir a matriz quadrada diretamente no código, já está lá. Para manter a simplicidade da matriz deve ser inicializada manualmente com listas, né? Está aqui. Tá, a lista integer, a matriz deve ser o mesmo número de linha e coluna. A implementação do método border_sum, tá, que calcula a soma dos elementos da borda da matriz. O conceito de borda envolve a primeira e última linha da matriz, além dos primeiros e últimos elementos das demais linhas, né? Coluna menos 1, tal. Aqui a estratégia soma todos os elementos da primeira e última linha. Para as linhas intermediárias, soma apenas a primeira e o último elemento de cada linha. Usa um loop for para percorrer a matriz e acessar os elementos das bordas, tá? A impressão da matriz, tá aqui o restante, eu vou deixar lá. Código base, você pega o código base e coloca na sua IDE, né, para você fazer esse teste aqui. A gente vai solucionar ela. Então eu vou catar aqui esse código base, dá um Ctrl C, um copy aqui, vou para a minha IDE, tá? Vou colar aqui, você viu que a classe já está pronta ali, né? Então você vai se preocupar com o método aqui, onde está escrito type your code here, digitar seu código aqui. Então, beleza. O primeiro passo aqui, a gente tem o nosso método, né? Que é o Static border_sum, que ele define um método chamado border_sum, que é static, pertencente à classe, e pode ser chamado sem criar uma instância, e retorna o valor do tipo int. Ele recebe um parâmetro or, que é a lista, né? A lista de inteiros, tá? Então, eu estou aqui com o int or size. Aqui a gente pegamos o tamanho da matriz inteira, tá? Que com 0, tá? Para acumular a soma dos elementos da borda da matriz. E vou utilizar o for, que é um laço, tá, para percorrer todas as linhas da matriz. A variável i vai servir como índice de linha, tá? Então eu vou use for loop, tá? Então eu vou criar aqui for int I equals 0, né? Int I equals 0. Se o i for menor que o n, essa variável n, que representa ali o array, né? A nossa lista, ela vai incrementar. Então passa a incrementar de 1 em 1. Beleza? Vai percorrer toda a matriz aqui. A variável i serve como índice da linha, tá? Beleza? A gente já tem o primeiro for. O segundo for, dentro do laço anterior, temos esse laço para percorrer todas as colunas da matriz. Percorremos a linha com o primeiro e, de forma meio que automática, por assim dizer, percorremos as colunas com a segunda, tá? Around line, a primeira, né? A gente vai percorrer em torno da linha, e a segunda em torno da coluna da matriz, tá?
Beleza? Então aqui a gente agora vou criar um outro laço para percorrer em torno da coluna da matriz. For int j equals 0, j menor que o n, e o j vai incrementar. Se for menor que o n, ele vai incrementar, beleza? Agora sim, a gente vai somar o valor dos elementos localizado na linha I e a coluna J, a nossa variável que representa a soma lá, o sum, tá? A gente vai obter o valor da posição J, a gente vai obter a lista correspondente à linha I e o getJ, que vai obter o valor da posição J dessa linha, tá? Beleza? Então, sum incrementa e recebe o or.getI.getJ. Beleza? Que é a linha e também a coluna da nossa matriz. Então, a gente percorreu e adicionou isso à soma da variável sum. E agora o retorno vai ser da variável sum, borda sum 45, e o total sum 45. É isso aí, então tá executado o teste.